Galera, sejam bem-vindos aqui ao Mundo na Bola. Como você sabe, aqui futebol é muito mais que um esporte, futebol é cultura. É muito importante para a gente que você deixe o seu like, que você se inscreva no canal e marque o sininho de notificação. Você deixando o seu like, você ajuda a tirar esse canal aqui das profundezas do YouTube. Sua ajuda é importante mesmo, porque aí o algoritmo do YouTube começa a entender aí como a gente funciona. E é claro, você passa a ser bem informado sobre tudo que acontece no mundo do futebol. E hoje tem Corinthians, hoje a gente vai falar do Inter, vamos falar do Vasco, vamos falar do Botafogo, tem um monte de assunto aí para você. Então, a gente começa agora, depois da vinheta. Então, beleza, estamos começando aqui o nosso Notícias do Mundo na Bola. E como a gente falou, agora o futebol brasileiro já começa a entrar num ritmo mais bacana, né, cara? Porque, vamos ser sincero, né, os estaduais, tem muita gente que gosta dos estaduais, eu particularmente acho uma perda de tempo inacreditável, mas tem gente que gosta. E aí o começo dos campeonatos regionais, cara, são muito fracos, né? Mas agora sim começam os campeonatos de verdade, né? As fases pré-Libertadores, né, pré-grupos da Libertadores, já é Libertadores, já tem jogo da Copa do Brasil, ou seja, a gente começa a entrar em ritmo de futebol de verdade, né, o melhor que a gente pode ter no futebol brasileiro. E falando de Libertadores, sem drama nenhum, o Internacional passou por cima da Universidade de Chile, 2-0. O curioso é que os gols foram marcados por jogadores que entraram no decorrer do jogo, né? O primeiro gol do Bosquilha, depois do Marcos Guilherme. O seguinte, mas mais importante do que a vitória, a classificação, o primeiro jogo tinha sido 0-0, ou seja, o Inter não tinha feito nenhum gol fora de casa, então é sempre um jogo mais tenso, né? O Eduardo Codê, está começando a acertar esse time do Internacional. A gente já começa a ver um time mais intenso, um time com posse de bola, boa marcação, os jogadores já concentram a marcação na faixa central do campo, empurrando o adversário para as partes laterais. É claro, tem muito ajuste para fazer, mas eu acredito, como eu já havia dito aqui, eu repito, eu acho que o Cudê, num prazo relativamente curto, vai conseguir fazer com que o Inter jogue no máximo da capacidade dos jogadores que tem disponível. É claro, ainda tem muita coisa para acertar, ou seja, não tem muita... Já tem algumas flutuações defensivas. O que é uma flutuação defensiva? Quando tem um jogador marcando o jogador adversário que está com a bola e sempre há um jogador a uma distância de aproximadamente 2 metros para fazer uma cobertura direta. Então, a gente já vê isso no Internacional. Há algumas falhas ainda na composição das linhas e na distância entre elas. Em determinada situação, por 2 vezes a Universidade de Chile quase entrou cara a cara. Uma entrou, mas estava impedido por muito pouco, e outra também por um erro de passe, que poderia ser perigoso para o Internacional. Mas, de uma maneira geral, a gente já vê um time mais organizado do que era no ano passado, já vê um time mais intenso, mesmo nesse começo de temporada. Foi um jogo seguro, sem drama nenhum, 2-0. Algumas pessoas acharam que pudesse ser mais complicado, mas não, 2-0, tranquilo, classificado para a próxima fase. Agora, falando em tranquilidade, próxima fase e etc., temos também agora Corinthians e Guarani, também decidindo. Aí a situação é um pouco mais complicada, porque no primeiro jogo o Corinthians perdeu por 1-0 e não marcou gol fora de casa. Então, ele tem que reverter uma situação mais complicada. O Corinthians que perdeu no final de semana para o Internacional de Limeira, não jogando bem, jogando mal. E agora o Thiago Nunes vai começar a encarar uma pressão num nível diferente que ele tinha enfrentado no Atlético Paranaense. Agora como a gente diria, né? Uma pressão master, né? Pressão profissional, porque esse treinador do Corinthians é uma outra conversa. Muda muito ser um treinador do Atlético Paranaense e você agora passar a treinar um dos maiores times do Brasil, uma das maiores torcidas do Brasil e o time mais vencedor da década passada, ou seja, e sem ter ganhado nada no ano passado, excluindo o Paulista também, que cai na mesma discussão dos outros campeonatos. Então, é
é complicado. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Não o jogo. O jogo, eu já falo do jogo. Eu digo, a pressão do Thiago Nunes não vai ser fácil. O jogo em si tem tudo para ser fácil. Tem tudo para ser fácil. O time do Guarani é um time fraco. É um time fraco. Não é um time que deve apresentar grandes dificuldades para o Corinthians. Eu acho que a dificuldade é o próprio Corinthians, entrar nervoso, jogar extremamente dependente da articulação do Luan. O Luan que não é o Luan de 2017 como esperava o Corinthians. E o Luan vai ter tem uma função fundamental no time do Corinthians, porque o Corinthians carece desse jogador de articulação. O Pedrinho não é esse grande articulador. O Ramiro também não é, o Ramiro que vinha jogando, né? Sobrou tudo pro Luan, e o Luan não tá bem, o Luan ainda não recuperou. Eu espero que recupere, é um bom jogador, eu gostaria de ver o Luan jogando. Na Copa América de 2017, ele foi o articulador do time do Grêmio, mesmo quando ele jogava mal. Aqui, o time do Thiago Nunes é um time ainda em formação, e eu acho que toda a estrutura tática que o Thiago Nunes imaginou passava por uma boa articulação, por um bom articulador. De toda maneira, o Corinthians vem a campo, deve vir a campo, né? Com o Cássio, o Fagner, o Pedro Henrique, o Gil, o Lucas Piton. Detalhe aí, Lucas Piton ou Sid Clay? O Sid Clay é melhor jogador do que ele tem jogado. Ele é melhor jogador do que ele vem jogando. Agora, ele tá entrando na carteirada. Ele tá dando carteirada para entrar, porque o Lucas Piton tem dado ao time do Corinthians uma movimentação pela esquerda, uma opção ofensiva pela esquerda, que só tem a direita. Com o Sid Clay não está acontecendo. Quando o Sid Clay vai, ele não ataca tão bem, ele não está conseguindo voltar para fazer a recuperação defensiva, o balanço defensivo, como o Lucas Piton faz. E há um detalhe. O Lucas Piton me parece estar mais organizado, mais sincronizado, por assim dizer, com os zagueiros. A distância entre ele e os zagueiros na parte defensiva é mais compacta e a movimentação é mais organizada. Parece que eles estão mais ensaiados. É claro, o Sid Clay está voltando agora, enfim. O Lucas Piton me parece uma opção melhor. Me surpreenderá, e eu não concordarei, se o Thiago Nunes escalar como titular o Sid Clay, sai com o Sid Clay jogando. Então, Lucas Piton, Camacho, Cantilho, Pedrinho, Luan, Janderson ou Everaldo, não dá para saber. Eu acho que ele deve vir com o Janderson. Tá? Acho que o Everaldo vai ser uma opção. Apesar de achar que talvez o Everaldo não seja a melhor opção. Mas eu acho que ele vem com o Janderson. A diferença é pequena. E o Bocelli. O Bocelli, inclusive, que vem sendo o destaque do Corinthians nessa temporada por enquanto, é o jogador mais, pode dizer, produtivo, né? Porque tem também ajudado na articulação. Então é um jogador que é fundamental hoje para o Corinthians e vem jogando muito mais no ano passado, que aumenta ainda mais a crítica ao Carille, né? Por não ter utilizado mais o Bocelli, que foi inclusive crítica o ano inteiro da torcida do Corinthians. Esse Bocelli, continuando do jeito que está, vai virar ídolo da torcida do Corinthians. Vocês podem escrever. Notícia boa para o time do Santos, né? O Soteldo, que estava sendo assediado fortemente pelo Atlético Mineiro, assinou com o Santos, né? Renovou com o Santos até dezembro de 2023. O baixinho Soteldo, venezuelano, destaque do Campeonato Brasileiro do ano passado, jogador importantíssimo no esquema do Sampaoli, era a válvula de escape, mas era um jogador também que se movimentava em diagonal e, por ser muito veloz, confundia a marcação. Ele caía sempre aberto pelos lados do campo, mas sempre fazia uma correria também entre as linhas, ou seja, ele dava a opção para o articulador fazer um lançamento vertical na direção dele, mas ele também fazia uma movimentação de diagonal rápida e curta, ou seja, como ele é muito rápido, não importava onde ele estivesse no campo, desde que o articulador soubesse a movimentação dele. E o Sampaoli entendeu isso muito rapidamente e usava essa movimentação, ou seja, quando o articulador, o jogador organizacional do time tinha a bola, mesmo que o Soteldo, claro, não ocupasse dois espaços ao mesmo tempo, davam duas opções de jogada pela velocidade dele. Isso foi muito facilmente entendido pelo Sampaoli e, mais importante,
é muito difícil de marcar. O São Paulo tinha essa opção com o Soteldo de um lado e tinha o Marinho do outro fazendo uma movimentação com menos qualidade, mas muito parecida. Então era difícil de marcar o time do Santos. Foi um dos grandes segredos, segredos não, porque não é segredo nenhum, né? Um dos grandes trunfos do Sampaoli. E aí uma pergunta que foi feita por um amigo nosso, o Fernando, deixa eu ver o nome dele ali, Fernando Augusto perguntou, Kika, faça como Fernando, deixe suas perguntas aí nos comentários, tanto no Twitter quanto aqui no YouTube, que a gente responde, a gente inclui aqui no programa. O Santos é melhor ou pior do que no ano passado? É uma excelente pergunta. Eu acho o seguinte, tá pior, mas o time é pior esse ano. Acho que as perdas do time do Santos são importantes. E o Gesualdo só recebeu o Soteldo faz um jogo, faz menos de uma semana, o Sanches também, que são dos jogadores importantes do esquema. Então não dá para fazer essa comparação na lata, assim, sem considerar, sem ponderar essas variáveis. Acho que o Santos ainda não está tão bem nesta época do ano quando estava no ano passado. O Santos era mais intenso no ano passado. Era um time com mais presença ofensiva. Mas tirando isso, excluindo isso, eu acho que o time do Santos está bem. Eu acho que o time do Santos é um time organizado, é um time forte. Eu acho que apesar de alguma limitação em algumas posições, eu acho que o Gesualdo é um técnico bastante competente e tem a possibilidade de acertar esse time do Santos. Enfim, boas notícias para o Santos, né? Soteldo renovado e o trabalho importante. Entre os grandes do Campeonato Paulista, o Santos é o único que lidera o seu grupo. Por fora, né? E olha aí, ó, pro Botafogo, né? Notícias pro Botafogo. Autuori está de volta. O Paulo Autuori foi anunciado técnico do Botafogo. Esse aí é o nosso querido Paulo Autuori, que você vê aí na imagem, de 1995, ano que ele comandou o elenco, aquele elenco formidável do Botafogo, né, cara? Tinha o Pantera, tinha o Túlio, né? Um time bom, o time do Botafogo, já tinha batido na trave 3 anos antes contra o Flamengo em 92 e em 95, final contra o Santos, no Pacaembu, venceu aquele jogo 2-1, e quem comandava a equipe era o Paulo Autuori, esse aí da foto, mas não é esse que está chegando, né? Quem está chegando é o Paulo Autuori versão 2020, e aí vai aí nossa opinião a respeito disso. O Botafogo, como todos nós sabemos, e enfim, está em todas as mídias, está com um problema financeiro praticamente insolúvel. A dívida é imensa e o Botafogo, entendendo, e também por falta de opção, a sua situação financeira, começou a cortar gastos e tem um limite para a contratação. E esse limite de contratação, de pagamento de salários, também se aplica ao técnico, o que exclui os grandes e melhores técnicos disponíveis no futebol brasileiro. Grandes não, né? Famosos, porque a maioria deles são famosos e ruins. Exclui os famosos medalhões. O Botafogo se viu numa situação bastante complicada, porque não tinha opção. O Botafogo ficou sem opção de técnico com a demissão do Valentim. A contratação do Valentim, que já tinha sido um erro. E agora, não me parece haver nenhum critério técnico para a contratação do Autuori. Me parece apenas um critério sentimental. O Autuori tem, sim, um relacionamento com o Botafogo, mas não me parece haver um critério técnico. Por quê? O Autuori faz muitos anos que não tem um trabalho bom à frente de nenhum time. E mais importante do que isso, o Autuori já declarou que não quer mais ser técnico. Em algumas oportunidades, diga-se de passagem. Ou seja, nós temos um técnico que não trabalha fazendo boas performances, né, em seus respectivos times por muitos anos e declarou não querer mais ser técnico. Ou seja, tudo sugere que ele está desatualizado, que ele é um técnico fora do mercado. E mesmo assim, o Botafogo insiste na contratação de um técnico que já se declara aposentado. O Botafogo tinha que usar a mesma criatividade que está tendo para contratar jogadores jovens, jogadores fora do radar, e montando um time relativamente competitivo. O time é melhor do que aquilo que vem jogando, porque o Alberto Valentim fez um trabalho ruim novamente no Botafogo. Eu digo novamente porque, mesmo ganhando o Campeonato Carioca, também foi um trabalho ruim. E aí contrata o Autuori
Cara, qual é a esperança que nós temos que o Autuori vá fazer um bom trabalho à frente do Botafogo? Né? Muito, muito pouco provável. E aí, para a gente completar, tem decisão, né? Tem Fla-Flu, semifinal da Taça Guanabara, cartões zerados, 35 mil ingressos já vendidos. É provável que seja aí o maior público. Não dá para dizer que vai ser o maior público, porque depende da torcida do Fluminense. A torcida do Flamengo já mostrou que está enchendo o Maracanã, mesmo no Campeonato Carioca, e depende agora da torcida do Fluminense. Deve ter uma carga de ingressos. Vamos ver se consegue vender, mas já tem 35 mil ingressos vendidos. Deixa eu até fazer, é provável até que não bata o recorde, porque pensando bem, a torcida do depende da torcida do Fluminense. Espero que a torcida do Fluminense compareça e encha a sua parte para que nós tenhamos um espetáculo maravilhoso. O Fla-Flu, cara, é sensacional. É realmente um clássico, pô, charmoso, tradicional. O Flamengo que nasceu do Fluminense, né? Enfim, porra, tem todos os requisitos, independente da qualidade dos jogadores, para ser um grande espetáculo. O Flamengo começando o trabalho agora, o Fluminense já com 40 dias de preparação. Ou seja, nós temos um time com um pouco mais de 20 dias. Não, desculpa. O Flamengo se apresentou dia 27. Um time com 14 dias de preparação, 2 semanas, contra um time que já tem 40 dias. Isso sim iguala um pouco. Não digo que o Fluminense é favorito, acho que o jogo não tem favorito. Acho que o Flamengo tem mais possibilidade de resolver pela parte individual e pela parte coletiva, mas a parte física vai ser importante. E a diferença física do Flamengo está começando o trabalho, o Fluminense já tem mais de um mês de vantagem, iguala as condições do clássico. Uma condição normal de temperatura e pressão, o Flamengo é claramente favorito. O Flamengo vem a campo, deve vir a campo, né? São as escalações que a gente assume que vai acontecer mais tarde no jogo de logo mais. Então, Diego Alves, Rafinha, Léo Pereira, Gustavo Henrique, Felipe Luiz, Arão, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Exatamente o time campeão da Libertadores, exceto pelos 2 zagueiros. Um foi vendido ao Arsenal e o outro teve um corte no joelho e não está à disposição, não está pronto. Está à disposição, não está pronto ainda para jogar, não deve jogar contra o Fluminense. E do lado do Fluminense, o Fluminense vem também com o que tem de melhor. Uriel Gilberto, Lucas Claro, Digão, Egídio, Henrique, Yuri, Wellington Silva, Nenê, Marcos Paulo e Evanilson. Esse é um jogo interessante. A gente tem visto alguns jogos interessantes aí, né? O jogo do Santos foi um jogo interessante contra o Botafogo. O jogo do Inter foi o melhor jogo, talvez seja o melhor jogo do ano no campeonato, no território brasileiro. Um time seguro, sólido, jogando contra a Universidade do Chile. Não sei. Talvez esse jogo de logo mais, Fla-Flu, talvez seja o jogo, talvez está brigando aí. Não sei, vamos ver. Tem a chance de ser o melhor jogo do território nacional até então. Palmeiras e São Paulo foi muito fraco. Vamos ver. Esperança é a última que morre, né? Que o futebol melhore nesse começo de ano, que o futebol ainda está meio engasgado no começo do ano, né? Então, lembrando a você, muito obrigado por ter participado aqui com a gente. Deixe seu like, se inscreva no canal, marque o sininho de notificação de quer que esteja. Eu me confundo aqui os lados. Mas, cara, dá uma força aqui pra gente sair desse fim de mundo aqui que é a profundeza aqui do YouTube, né, cara? A gente precisa sair daqui para que o algoritmo nos encontre e nos espalhe pelo esse mundo youtubico, né? Muito obrigado a você que participou, que nos assistiu. Não se esqueça de deixar seu comentário, a gente responde a todos os comentários, cara. Obrigado. Espalhe a gente aí, compartilhando nosso link, e a gente se vê aqui no Mundo na Bola, onde futebol é muito mais do que um esporte, futebol é cultura.